Deus se manifestando na diversidade. Mensagem por Aiden Wilson Tozer, 8 de março de 1959. Cerca de 14 anos atrás, preguei sobre um texto e quero pregar sobre este texto novamente porque parece muito apropriado para este momento. Agora, o 20º capítulo de Números. Suponha que acabamos de ler isso juntos. Porque você não se junta a mim na leitura disso e então você sentirá que pelo menos tem a palavra se o sermão que se segue não for muito bom. Capítulo 20 de Números, versículos 1 a 6, todos. Então chegaram os filhos de Israel, sim, toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês. E o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e foi sepultada ali. E não havia água para a congregação, e ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão. E o povo discordou de Moisés e falou dizendo: quisera Deus tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que nós e nosso gado morrêssemos lá? E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem há água para beber. E Moisés e Arão saíram da presença da congregação até a porta da tenda da congregação e caíram sobre seus rostos, e a glória do Senhor apareceu-lhes. Agora vamos parar por aí. E o versículo 6 é aquele que chamará mais a nossa atenção. Moisés saiu da presença da assembleia até a porta da tenda da congregação. Agora, se você tem alguma outra versão além da King James, isto é, quase qualquer outra, todas as outras que eu conheço, isso diz a tenda da reunião. Era uma tenda no meio do acampamento onde Deus se reunia com Moisés ou com Israel, onde Deus se revelou. Era a tenda da reunião chamada de seu tabernáculo e a reunião da congregação. Então, temos uma tenda de reunião, um lugar onde Deus encontrava as pessoas. Agora, o que eu quero dizer a você, e quero usar 2 sermões para dizê-lo, é que Deus se manifesta às pessoas em vários graus de intensidade e clareza, mas geralmente ele se manifesta na adversidade. Eu gostaria que fôssemos cristãos melhores do que somos. Eu gostaria que fôssemos tão bons cristãos que Deus se manifestasse em prosperidade, mas geralmente ele não o faz. Ele geralmente se manifesta quando você está com problemas. Isso é porque você é como você é. E isso é porque sou o tipo de homem que sou. E Moisés e Israel eram o povo que eram. E assim Deus se manifestou no tempo de dificuldade de Moisés. Eles estavam resmungando e criticando, e foi tudo menos um motim. Se eles tivessem apenas 1 ou 2 líderes, poderia ter havido um motim. Agora isso se repete com ligeira variação ao longo do Antigo Testamento, a história do Antigo Testamento. Se você voltar, diga a Abraão e aprenda como Abraão e a hora da grande angústia, na hora em que ele se deitou à noite para o sacrifício, o sono profundo. Os pássaros desceram pouco antes de ele entrar naquele sono profundo. Os pássaros desceram e ele teve que mantê-los longe do sacrifício. Ali, com sono profundo e trevas sobre ele, Deus se revelou e disse: Abraão, não tenha medo. A tua semente será como a areia da praia. Mais tarde, Jacó, quando estava com problemas em seu caminho através do deserto sombrio, Deus apareceu a ele por uma escada montada da terra ao céu. Mais tarde, quando Jacó estava prestes a encontrar seu irmão Esaú e ficou com medo, Deus o encontrou novamente à beira do rio. Ele o mudou de Jacó para Israel. Você pode traçar toda a história de Israel praticamente em todas as vezes em que um homem estava com problemas, sob pressão. Se ele fosse o tipo certo de homem, então Deus se deu a conhecer. Há 2 ou 3 razões pelas quais ele não se dá a conhecer em outros momentos. Uma é que um homem não precisa tanto disso quando não está com problemas. A segunda é que não estamos focados, nossas almas não estão focadas quando não estamos com problemas. E então talvez uma terceira razão seria que Deus quer que andemos pela fé na maior parte do tempo e confiemos nele mesmo quando ele não está se manifestando. Acho que provavelmente essa é a mais importante das 3 razões. Agora, a glória do Senhor apareceu ao homem Moisés. Ele passou pela tenda da reunião. Ele se separou um pouco de Israel e foi até a tenda do encontro e esperou para ver o que Deus faria.
e a glória do Senhor apareceu ali a Moisés. Agora, não me peça para explicar o que é a glória do Senhor, porque não consigo fazer isso. Nenhum homem pode fazer isso. Deus é o que os teólogos chamam de inescrutável. Deus é o que os teólogos chamam de incompreensível. E Deus não pode nos dizer o que Ele é. Ele só pode nos dizer como Ele é. E assim Ele está traduzindo para baixo em termos humanos compreensíveis, ou o melhor que Deus poderia fazer. Não porque Deus não foi capaz, mas porque não fomos capazes de aceitá-lo. O melhor chefe francês que já preparou uma refeição, e que maneira terrivelmente prosaica de falar sobre as ações de um chefe francês ao preparar uma refeição. Mas o melhor chefe francês que já preparou uma delícia gourmet, se ele estivesse alimentando um bebê de 3 meses, teria que traduzir-se para baixo nos termos que o bebê poderia suportar. Ele teria que lhe dar a fórmula e segui-la de perto. E todos aqueles temperos e aqueles molhos finos que ele tanto adorava e com os quais fazia tantos sons franceses de alegria, ele não podia usar no bebê. Ele teria que se traduzir em termos infantis, e não seria culpa dele. Ele poderia facilmente ser muito procurado em hotéis e restaurantes ao redor do mundo, mas o bebê não se importaria. Ele só podia tomar leite, talvez apenas um pouco de suco. E assim Deus, que coloca os anjos de joelhos e faz com que os serafins e os querubins cubram seus rostos e clamem: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. No entanto, sendo nós crianças, Deus tem que traduzir-se para nós e colocar-se em termos que possamos compreender. Então ele diz: a glória do Senhor apareceu a Moisés. Suponho que essa glória era uma luz, suponho que essa glória era um som, suponho que essa glória estava oculta, mas revelada, algo terrível e maravilhoso demais para Moisés entender, mas terrível o suficiente para manter Israel à distância e maravilhoso o suficiente para colocar Moisés de joelhos. Isto era Deus procurando mostrar-se aos olhos humanos e sendo incapaz de fazê-lo por causa do pecado humano. Lembre-se sempre de que o pecado humano é uma catarata no olho humano. E mesmo quando for removido, mesmo quando tivermos sido libertos pelo sangue do Cordeiro, ainda teremos um pouco do véu sobre nossos rostos até o tempo em que o veremos como ele é e seremos transformados e glorificados e receber um corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Agora, aqui está a segunda coisa que quero lhe dizer. A primeira é que Deus se manifesta na adversidade, mas a segunda coisa é que Ele não se manifesta a todos na adversidade. Existem aqueles a quem Ele não pode se manifestar na adversidade, mas aconteceu que Moisés era, pela graça de Deus, alguém a quem Ele podia. Ele pôde aparecer a Moisés porque Moisés era o tipo de homem que poderia receber a impressão. Você deixa 2 pessoas saírem por dia, 2 homens saem. Deixe um artista e um caçador saírem no mesmo dia de outono. E o artista, mesmo carregando uma arma, provavelmente nunca colocaria uma bala na câmara. Ele estará tão ocupado admirando a paisagem, a cor daquelas folhas ali, e aquele carvalho amarelo, e aquelas folhas de bordo vermelho fogo, e aquele riacho verde prateado que flui entre aquelas colinas coloridas e aquela pequena casa de fazenda lá embaixo. Ele nunca verá um coelho porque ele, a natureza, pode se manifestar a ele. Ele pode ver e sentir. As próprias nuvens falam com ele e o vento em suas bochechas diz alguma coisa. Mas o caçador, que pagou muito dinheiro por roupas que ele não precisa, apenas um macacão e uma camisa nova serviriam, mas ele está todo arrumado. E ele tem uma arma grande com a coronha toda gravada. Ele está orgulhoso disso e pendura-o sobre a lareira. E ele vai lá e não vê nada além de coelhos. E se ele não vê um coelho, volta para casa absolutamente abatido e infeliz. Ele tem vergonha de ir para casa. Eu não entendi nada. Eu perdi um dia. E o homem que é suscetível, que é impressionável, chega em casa e fala durante uma semana sobre as glórias daquela paisagem maravilhosa. Depende apenas de que tipo de impressionabilidade existe se a natureza pode falar com você ou não. E quando um homem quer atirar em um coelhinho pobre e inofensivo e o coelho não coopera, ele pode se sentir infeliz. Mas isso é tudo que ele vê. Certa vez, fui caçar coelho com um homem caolho. No final do dia, o caolho tinha todos os coelhos e eu fiz o exercício.
mas ele teve a gentileza de me dar os coelhos. Pensei em avisar você que não sou contra a caça, eu estava apenas ilustrando. Agora, aconteceu que Moisés era alguém a quem ele poderia parecer. Mas você sabe, para a maioria das pessoas, Deus não pode se mostrar. Mesmo na adversidade, ele não pode. As 3 coisas sobre Moisés sobre as quais quero falar e ser breve. Uma é que Moisés tinha fome de Deus, e a segunda é que Moisés era um homem de fé, e a terceira é que Moisés era um homem obediente. Agora, estes 3, Moisés estava faminto por Deus. Nunca se esqueça que Moisés disse: ó Deus, mostra-me a tua glória. E foi a busca da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Foi por isso que Deus pôde se revelar. A chuva cai na calçada e volta a escorrer. A chuva cai sobre a terra pobre, sedenta e desaparece, e você quase pode ouvir a terra aproveitando-a. Deus se derrama sobre uma congregação e os corações mais pobres e sedentos e famintos o recebem com alegria. Mas sempre há aqueles que ficam sentados nas bordas, endurecidos, críticos e de semblante de aço, e as águas de Siló escorrem deles e nunca uma gota delas penetra. Moisés era um homem sedento de Deus. A maioria de nós aprendeu a conviver com a mortalidade. Aprendemos a conviver com o tempo, aprendemos a conviver com as coisas temporais. Moisés não tinha. Moisés tinha que ter Deus ou Moisés teria morrido. E então Moisés era um homem de fé e a maldição da incredulidade repousa sobre nós. Moisés era um homem de fé. Ele acreditou em Deus, ele ousou acreditar em Deus. Ele cometeu alguns erros. Claro, ele fez isso e você poderá criticar Moisés se estiver procurando por falhas. Certamente não aconteceu 100%. Bem, neste mesmo capítulo aqui, Moisés cometeu erros. Mesmo assim, Moisés era um homem crente e um homem de fé. E Deus pode revelar-se a um homem de fé, assim como as ondas de rádio podem revelá-lo ao tubo tão sensível. Mesmo enquanto estou falando com você agora, tudo está passando por este prédio. George Washington não teria acreditado nisso, mas você sabe que é verdade. Abraham Lincoln teria sorrido e contado uma piada sobre isso, mas é verdade. Nossos discursos, sermões e jornalistas contam sobre a última vez em que Khrushchev pigarreou e como todos no Ocidente chamaram a atenção. E há tudo acontecendo. E claro, tem muito jazz e outras coisas. Estamos felizes por não termos que ouvir isso passando direto por este prédio agora. Mas você não é sensível o suficiente para ouvir isso. Se você tivesse um tubo, alguns tubos devidamente arrumados e alguns outros pequenos dispositivos, você ouviria. Você se lembra daquela senhora que afirmou que seus grampos de cabelo foram sensibilizados para que ela pudesse ouvir rádio? Saiu nos jornais há cerca de 2 anos e houve muito falatório sobre isso. Acho que ela estava brincando com os dedos cruzados e a língua na bochecha e se divertindo com o jornalista. Ela disse: meus grampos são sensíveis. E ela disse que podia ouvir um programa de rádio. Estou sintonizada. Bem, não sei onde ela está agora. Talvez ela esteja sintonizada. Mas existe Deus se manifestando e não sabemos. Deus está falando e não ouvimos. Deus brilhando e não vemos. Deus se revelando a nós e não sabemos. Por quê? Porque enfrentamos as propostas de Deus em fria incredulidade. Se você já teve a experiência de andar de ônibus, já tive essa experiência várias vezes. Você se sente bem, você sabe. Talvez algo de bom tenha acontecido ou tenha parado de nevar e você se sinta bem e gostaria de cumprimentar o motorista. Você gostaria de comentar, mas ele lança um olhar suspeito, pálido, frio e agourento para você, e você desce na parada e não diz uma palavra. Algo morre dentro de você. Algo legal que você gostaria de passar adiante, mas não pode. Às vezes, haverá um motorista que será muito amigável e conversará e falará com você quando você entrar. Aqui na rua 95 e ali na estrada para Vincent, um motorista brigou com um passageiro por 1 centavo. Durante todo o caminho ele lutou. Se ele não fosse um cara grande e eu não tivesse medo do que ele faria, eu lhe ofereceria 1 centavo e lhe diria para ficar quieto. Mas ele lutou o tempo todo por 1 centavo. Eu fui transferido para Vincent e outro homem dirigindo, e quando entrei, o homem disse bom dia. Peguei minha passagem
e me inclinei sobre ele e disse: que diferença entre você e aquele último motorista? E eu contei a ele o que contei sobre o último motorista. Ele disse: isso não paga, isso não paga. Eu disse: você sabe que é divertido andar de ônibus com um cara como você dirigindo. E eu disse a este homem: obrigado. Ele disse: bem, eu tento ser amigável. Bem, ele estava. Então Deus, sempre o Deus amigo, querendo se manifestar e se mostrar para as pessoas. Mas alguns, Deus é cortado de forma tão dura. Nós o encontramos com um olhar duro e incrédulo. Outras pessoas de coração simples acreditam e Deus pode se manifestar. Moisés era um homem simples em sua fé, embora profundamente educado, e um grande homem, mas tinha a fé simples de uma criança. E Moisés era um homem obediente, e quero que você saiba que este homem pretendia continuar com Deus, mesmo que isso lhe custasse tudo. Ele cedeu um lugar próximo ao trono, você sabe. Ele desistiu de ser príncipe no Egito para seguir a aliança da semente de Abraão, e saiu e passou 40 anos cuidando de ovelhas, quando poderia ter tido esses 40 anos apertando a mão dos plenipotenciários e embaixadores de todo o mundo. Ele permitiu que sua religião lhe custasse alguma coisa. Moisés custou. O problema agora é que a nossa religião não nos custa nada. É barata, graça barata, fé barata, céu barato, vida eterna barata, Salvador barato. E Moisés, isso lhe custou alguma coisa. Em nossos dias, as pessoas religiosas andam por aí tomando decisões, julgando, escrevendo coisas, fazendo discursos, mas isso nunca lhes custou um centavo. Custou tudo a Moisés. Te digo, é inútil tentar ter conforto religioso e consolação religiosa apropriada sem obedecer às leis espirituais. Não adianta tentar. E essa é a grande desgraça do nosso tempo. Este é o período mais religioso de que me lembro. Um querido amigo meu, que agora está no céu, ele era um pregador e não era muito pregador, mas um dia ele se levantou no oratório e disse: este é o pior mundo em que já vivi. Costumo dizer que espero que seja o pior que ele verá, e acho que é porque ele era um bom homem, e ele está sem dúvida com seu Senhor. Mas tudo o que posso dizer é que este é o pior período que já vivi no que diz respeito à religião. Temos mais religião agora. Está esgotando os ouvidos das pessoas, mas é algo sinistro e mortal porque é um esforço para se apropriar de confortos espirituais sem obedecer às leis espirituais. É tentar fazer com que Deus o ajude sem obedecer a Deus, e isso nunca funcionará. Isso nunca funcionará. Moisés não tentou. Ele queria a ajuda de Deus e seguiu o caminho de Deus. Ele se retirou e foi até a tenda do encontro e disse: não sei o que você pretende fazer, Deus, mas se você não fizer alguma coisa, eles farão. E Deus desceu e pôs-se numa nuvem e se manifestou a Moisés e ao povo. E o povo recuou de medo, e Moisés se ajoelhou com santo temor. Moisés teria que pagar o preço por isso. O coração não regenerado, o cristão tradicional, o cristão social, o cristão poético, o cristão psicológico, o cristão nominal, eles querem conforto, querem o conforto de Deus, mas não querem Deus. Eles querem a paz de Deus, mas não querem a cruz de Deus. Moisés queria os dois e conseguiu os dois. E um homem não obedecerá ao nosso próprio Deus e Cristo. Deixe-o preparar-se para viver e morrer sozinho, e deixe-o se preparar sozinho para o julgamento. Como poderia o filho pródigo esperar um anel no dedo, sapatos nos pés e um manto? Como ele poderia esperar por isso se permanecesse no país estrangeiro? Ele teve que voltar para casa para pegá-lo. Seu pai tinha anéis e ele tinha mantos e sapatos e orquestras e música e estava pronto para um banquete e uma festa. Mas o menino teve que voltar para casa. Ele disse: vou me levantar e irei para meu pai. Mas na América, estamos em um país distante e ainda queremos o anel de Deus, o manto de Deus e os sapatos de Deus. E o mesmo sujeito que será patrocinado por cigarros e bebidas cantará para todos os filhos de Deus terem sapatos. Todos os filhos de Deus têm asas. Ele quer que as asas e os sapatos de Deus, mas não pagará o preço da obediência à palavra de Deus. Moisés faria. O pródigo teve que voltar para casa e nós também. Temos que ser obedientes. Mas você sabe, para todos que acreditam,
E eu sei que a maioria, se não todos vocês aqui hoje, são homens e mulheres que acreditam. E acredito que vocês desejam ser homens e mulheres obedientes. E numa medida maior do que na maioria dos lugares, eu diria que pensam que são homens e mulheres famintos por Deus. Oro para que seja assim. Então o que tenho a dizer e o que disse se aplica a você. Porque, embora não sejamos como Moisés em grau, somos como Moisés em espécie. Veja você, há uma diferença entre o grau e o tipo. 2 homens estão ali, um deles com mais de 1,20 m de altura, o outro 1,84 m. Eles são iguais em espécie, mas não são exatamente iguais por dentro. Assim, um homem pode ser um crente obediente, um crente faminto por Deus e ainda assim não ter a estatura de Moisés. Ninguém afirma ter. Apenas afirmamos que queremos ser e estamos crescendo. Então não estou procurando perfeição. Só estou dizendo que espero que você tenha fome de Deus, seja obediente e acredite. E se estiver, você tem o direito de reivindicar isso. Deus aparecendo na diversidade. Vou encerrar com esse pensamento. Eu quero deixar isso com você. Atrevo-me a profetizar. Eu me atrevo a fazer isso. Atrevo-me a dizer-lhe que nos próximos meses você verá mais de Deus do que viu nos últimos anos. Você sabe por quê? Muita prosperidade, muita paz, muito convívio, muito prazer espiritual. Está tudo bem e tudo bem. Mas o Senhor disse, bem, aquela multidão ali na esquina, eles se divertiram tremendamente e é maravilhoso. Estamos felizes, mas eles terão que aprender que eu apareço na diversidade. Deus aparece para pessoas que estão famintas por Ele aparecer. Ele aparece para pessoas que pagarão preço. Ele aparece para as pessoas ousadas. Todos vocês já ouviram a velha história do irmão de Cor quando disseram que ele acreditava em Deus. Você sabe. E eles disseram, se Deus lhe dissesse para pular aquele muro, o que você faria? Ele disse, seria da minha conta pular e da conta de Deus ter um buraco naquela parede. E é isso que eu digo. Devemos acreditar em Deus e isso é assunto de Deus se ousarmos confiar nele. Se você não colocar Deus à prova, por assim dizer, e não se atrever a sair e ser aventureiro, você nunca será capaz de ver a glória do Senhor na terra dos vivos. Mesmo esta manhã aqui, na mesa do Senhor, neste doce momento de comunhão ao redor da mesa do Senhor, quando tocamos e manuseamos coisas invisíveis, e a presença invisível do Santíssimo está conosco, é preciso uma certa quantidade de aventura, uma certa quantidade de crença, uma certa abordagem ousada de Deus e sede de Deus. Se você não tem, você senta e encolhe os ombros durante outro serviço de comunhão. Mas se você tiver, você pode beber dessa mesma bebida e comer desse mesmo pão. Oro para que nesta manhã tenhamos fé e obediência, e um pouco de ousadia e anseio por Deus. Pois se tivermos, Ele se manifestará. E quanto mais forte for o aperto, mais Ele se manifestará. Quanto maior o problema, maior a manifestação. Sempre foi assim e é assim hoje. Amém.